Quando seus pais decidiram que você não valia a pena ser salva? Eu estava no fundo do inferno das planilhas quando minha lasanha decidiu recriar o inferno de Dante na minha cozinha. Ser surda significa que você perde coisas como alarmes de fumaça. Você pensaria que eu notaria a fumaça, exceto que eu estava tão focada no meu trabalho que quando finalmente levantei o olhar, minha cozinha era basicamente um filme de desastre. Então eu simplesmente congelei, porque de repente eu tinha 7 anos novamente assistindo o carro da minha família queimar enquanto eu ainda estava presa dentro. Meu pai salvou mamãe primeiro porque ela estava grávida, depois minha irmãzinha Camila porque ela tinha 4 anos, e então, bum, uma explosão. Sem mais audição, sem mais pele lisa, só eu e minhas cicatrizes que fazem estranhos ficarem olhando. Então lá estava eu 25 anos depois tendo um colapso completo enquanto meu cérebro reproduzia o rosto do papai através da janela do carro. Eu nem conseguia usar meu telefone porque minhas mãos estavam tremendo muito. Felizmente meus vizinhos conseguiram ligar para o 192. Então este bombeiro chamado Rafael explodiu pela minha porta. Ele colocou uma mão no meu ombro bem gentilmente e usou gestos claros para me guiar para fora, permanecendo calmo, mesmo que a fumaça estivesse ficando intensa. Lá fora, meus vizinhos se aglomeraram ao meu redor, e mesmo que eu só consiga fazer leitura labial de metade do que pessoas raivosas dizem, eu entendi o gist. Meu administrador do prédio parecia pronto para me despejar ali mesmo. Bem, se eu ainda tivesse um apartamento, é claro. Mas Rafael se colocou entre nós e disse para eles recuarem. E eu digo, realmente disse baseado em quão rápido eles se calaram. Ele ficou comigo através de tudo, até no hospital onde eles não conseguiam encontrar um intérprete, e ele os fez descobrir como fazer. Então Camila apareceu sinalizando. De novo fogo, com aquela mistura especial de irritação que ela está aperfeiçoando desde a infância. Veja, Camila sempre odiou que eu recebesse atenção depois do acidente. Não importa que eu teria trocado cada segundo de pena pela pele perfeita e audição dela. Quando Rafael voltou com um sanduíche, ela imediatamente entrou no modo flerte, mas ele apenas assinou educadamente e me entregou a comida e escreveu seu número dizendo para mandar mensagem se eu precisasse de alguma coisa. Depois que ele saiu, Camila me informou que eu não poderia ficar com ela porque ela não poderia ter um perigo de incêndio no apartamento dela. Então, fui forçada a conseguir um hotel que era uma porcaria. Eu estava com muito medo de deixar meu quarto. Então só fiquei lá sentada por dias me sentindo mais sozinha do que nunca. Meu trabalho era completamente home office e eu consegui salvar meu laptop. Então estava bem financeiramente. Mas depois de 3 dias, era demais. Então, mandei mensagem para Rafael onde eu estava. E este homem maravilhoso começou a deixar pacotes de cuidado na recepção com bilhetes como comida de verdade porque máquinas de venda de hotel são deprimentes. Tentei mandar mensagem para meus pais, mas eles disseram que não podiam lidar com cuidar de mim agora. Eu queria gritar que não precisava ser cuidada, só um sofá. Mas então me lembrei do incêndio e pensei, ok, talvez eu precise de um pouco de ajuda. Só não o desamparo que eles assumem. Então os pacotes pararam e Rafael não respondeu mensagens. Imaginei que ele tinha percebido que a garota surda cicatrizada era trabalho demais. Mas quando liguei para o quartel dos bombeiros, eles me disseram que ele tinha entrado num depósito em chamas para salvar alguém e o teto desabou em cima dele. Aparentemente, ele estava na UTI há dias. Comecei a visitar diariamente trazendo meus próprios pacotes de cuidado. Ele estava completamente inconsciente, mas eu ainda comecei a falar com ele sobre ir ao supermercado pela primeira vez em anos e procurar apartamento. Seus irmãos bombeiros eram os únicos outros visitantes, e eles começaram a me chamar de garota do Rafael, o que me fez sentir coisas. A enfermeira disse que ele provavelmente havia perdido a audição permanentemente, então comprei todos os livros de língua brasileira de sinais que consegui encontrar. 3 semanas depois, ele acordou. Entrei para vê-lo lendo um. Quando me viu, seu rosto se iluminou e ele sinalizou desajeitadamente. Obrigado pelos livros. Passamos 1 hora escrevendo bilhetes um para o outro. Mesmo machucado com tubos por toda parte, ele tinha esse calor que me atraía. Fizemos planos para nos encontrar quando ele saísse para que eu pudesse ensinar libras a ele. Vê-lo lutar era como olhar num espelho, exceto que eu podia ajudar em vez de me afogar. Seus irmãos bombeiros não sabiam mais como interagir, e ele estava devastado por não poder voltar ao trabalho. Usei todos os truques que aprendi para ajudá-lo a ver que diferente não significava acabado. Então meu trabalho ameaçou me demitir por relaxar. Percebi que odiava mesmo. E Rafael me ajudou a conseguir uma posição ensinando libras numa escola. Adorei trabalhar com crianças, aprendendo a navegar sem som. O departamento criou protocolos de emergência para pessoas surdas baseados em nós, e Rafael começou a ensinar consciência sobre deficiência. Tudo estava ótimo até eu apresentá-lo aos meus pais, que ficaram emocionados com a parte do bombeiro até descobrirem que ele também era surdo. E o jantar se tornou uma palestra sobre precisar de alguém para cuidar de mim, não outro fardo. Sinalizei de volta. Talvez eles devessem perguntar o que eu preciso, enquanto Rafael segurava minha mão. Saímos antes da sobremesa, e eu ainda estava furiosa quando Rafael desviou em direção à fumaça subindo quarteirões de distância. Meu corpo ficou frio vendo a casa com chamas saindo. Antes que eu pudesse processar qualquer coisa, Rafael estava correndo em direção ao prédio, virando apenas para me dizer para ligar para o 192, mas minhas mãos não funcionavam. Eu o vi desaparecer no fogo que me tirou tudo 2 vezes. Logo, algumas pessoas tropeçaram para fora. Uma mulher com crianças, um homem velho, mas nenhum Rafael. As chamas ficaram maiores e a sirene soou longe. A próxima coisa que soube, meus pés estavam se movendo, correndo em direção à casa, em direção ao fogo, em direção a ele. A história completa está no meu canal e linkada abaixo.